Boa tarde, sou a Ana Raiman Caroline de Ramos, sou a primeira aprenda da 15ª Região Tradicionalista e dentro do tema proposto então pelo MTG, vou apresentar a vocês a culinária e as crenças e superstições. Antes eu vou falar um pouquinho sobre a origem da festa junina. Ela já existia há muito tempo, ela é muito antiga e no início dizem que era uma comemoração de festa pagã e era voltada às colheitas, aos deuses da colheita. Então depois, quando entra a era cristã, a Igreja Católica adapta essa festa à comemoração religiosa e inclui São João, que é do dia 24 de junho, nas comemorações. Então eles aproveitam os outros santos, que é Santo Antônio, dia 13 de junho, São Paulo e São Pedro, dia 29 de junho, e fazem as comemorações do mês junino. Aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, as festas foram introduzidas pelos portugueses e elas coincidem com o solstício de inverno, que é a época da colheita. Então, por isso que na culinária a gente nota muita presença do milho, do amendoim, porque é a época de colheita desses ingredientes. Então, eu fiz uma pesquisa com pessoas mais antigas da minha cidade para saber como eram as festas antigamente. E nessa pesquisa eu perguntei como que eram as comidas, como se fazia, como que acontecia. Todos me falavam que as festas eram feitas em casas, nas vizinhanças, ou então era até feito na igreja e depois era comemorado em casa. E era muito comum então a presença da rapadura. Essa rapadura ela é feita com açúcar mascavo. Hoje em dia a rapadura normalmente ela é feita com leite condensado, só que naquela época não existia leite condensado. Então ela é feita com açúcar mascavo, é o pacote de amendoim, o açúcar mascavo e água. Aí deixa dar o ponto com leite também, um pouquinho de água, leite, deixa dar o ponto e faz a rapadura. Essa daqui é uma broa de milho e um bolinho de milho, que é feito na cidade de Portão, que é a minha cidade. As pessoas contaram que isso é feito antigamente e elas me falaram a receita então. Elas falaram que é uma massa que vai 8 ovos, vai farinha de milho, mas para fazer essa daqui a massa tem que estar bem consistente para poder fazer as bolinhas e ela ficar assim bonitinha. E essa daqui a massa tem que estar mais molezinha já. Também era comum a linguiça assada. Como era feito fogueiras para comemoração de festas juninas, que é super comum, eles costumavam assar a linguiça perto da fogueira, assim. Levava um tempo a mais, mas assava. E a batata também. O pinhão também era feito assim, mas eles também cozinhavam num foguinho de chão. E eles comiam, também colocavam na fogueira, para ele não ficava tão cozido, mas ele ficava mais assadinho. E era muito comum também a pipoca, que hoje a gente encontra em todas as festas juninas que ainda a gente tem. Também tinha o cri-cri, é chamado de cri-cri lá em Portão, que é amendoim, água e açúcar. Ele é misturado na panela e aí tem que ficar deixar ficar até essa consistência. Aí eu entrei na curiosidade assim de como que era feito, né? Porque não tinha farinha, não vinha toda essa parte pronta. Então elas falaram que normalmente com milho era tirado da espiga, isso é um pilãozinho, e era socado até ficar mais pra canjica, que tá ali. E também o amendoim era descascado na mão para fazer os doces. O quentão, ele é feito de vinho e lá na minha cidade e na região é muito comum nas festas juninas. E agora eu vou apresentar as crenças e superstições, que é a parte que eu mais gosto. Eu acho muito interessante, porque antigamente as festas juninas elas eram muito voltadas para a parte religiosa de verdade. Hoje em dia a gente se perdeu um pouco isso. As comemorações que eu tenho na minha região são mais das escolas. Na minha cidade só 2 comunidades, 2 igrejas ainda fazem as festas juninas, que é de São Pedro e de Santo Antônio. Então eu vou começar por Santo Antônio, que é o santo casamenteiro. Então, as meninas faziam antigamente muita simpatia para arranjar noivo, para pedir namorado. Assim, a mais conhecida é virar o santo de cabeça para baixo no copo d'água e deixar ele ali, então, até ele trazer o pretendente, o noivo, para menina. Vou secar. Mas também pode-se amarrar uma fita vermelha
no santo e uma fita branca. Rezar um Pai Nosso e uma Salve Rainha. E rezar mais uma Ave Maria pela metade. Aí quando o noivo, o pretendente, vem, ela termina a oração. E também se pendura o santo de ponta cabeça na beirada da cama. Nas crendices de São João já, também tem algumas que falam sobre casamento, sobre amor. Uma delas, essa é bem conhecida, que é colocar os nomezinhos num pedaço de papel. Eu fiz nome 1, nome 2 assim, e enrolar. Coloca na vasilha com água. Se faz na noite de São João, do dia 23 para o dia 24. De noite faz, e no dia 24, então, o papelzinho que amanhecer aberto é o nome do pretendente. Também falam que São João é bom para fazer crendice para descobrir o futuro. E tem pessoas que contam que na madrugada de dia 23 para o dia 24, no dia 24, eles contam histórias de antigos que eles iam numa pocinha d'água e diz que quem tinha fé e que não se enxergasse é porque naquele ano viria a falecer. Também se tem a crendice das agulhas, isso sobre sorte. Tem que ser 2 agulhas novas e se faz um pedido e larga. Se elas se juntarem é porque o pedido vai se realizar, se não, porque não. A crendice que eu mais encontrei que algumas pessoas ainda realizam é a da aliança, que coloca num fio e tem que ver quantas batidas ela dá no copo, que indica quantos anos faltam ainda para o casamento. Para São João, também é costume deixar uma vela do dia 23 para o dia 24 para adquirir poderes santos e usar elas em orações, em momentos difíceis, porque diz que ilumina e São João vem ajudar. Durante toda a minha pesquisa, durante toda a mostra, eu notei que foram muitas as coisas que mudaram. Antigamente era muito religioso, como eu falei. A comida também era diferente, era feita pela família, as mulheres se reuniam em casa e faziam as comidas. Os ingredientes eram retirados das próprias lavouras, das próprias casas, eles plantavam e colhiam, e com essas comidas que eles tinham em casa, eles faziam. Vocês estão convidados a experimentar, e se tiverem alguma dúvida, estou à disposição para responder. Tem guardanapo aqui para ficar melhor. Nossa, eu vou pegar um pedacinho, bem pequenininho, ou do bolinho ali, então. Me ajuda, só um pedacinho só para provar. Pequenininho. Menos tá bom metade, assim? metade. Isto. Obrigada. De nada. Isto. Muito obrigada pela atenção das senhoras.